Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio de hoje eu estou aqui com José Genuíno, dispensa apresentação. O Genuíno é um dos principais quadros da esquerda brasileira e tem um profundo conhecimento da questão geopolítica e militar. Na verdade, esse episódio ele foi pensado para discutir uma informação que rodou muito nas redes sociais e na imprensa, de que os Estados Unidos, em Brasília, estaria reformando sua embaixada para uma construção do subsolo que teria algo entre 8 e 9 andares. A notícia foi desmentida ontem e hoje novamente pela Embaixada dos Estados Unidos, e que disse que está fazendo tudo em conformidade com o Itamaraty, com o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, que provavelmente controla as construções ali no território do Distrito Federal. Mas o fato é que os Estados Unidos têm utilizado embaixadas, como vários outros países, para fazer uma série de ações que não são só ações diplomáticas. Isso é histórico, né? Isso é bastante histórico. E recentemente, né, os Estados Unidos, eu vou colocar uma imagem aqui enquanto a gente vai falando. Os Estados Unidos têm uma embaixada em Bagdá que custou, segundo notícias de 2007, mais de 600 milhões de dólares. E ele tem, sim, uma estrutura de bunker e uma estrutura de ação militar, de ação de inteligência. E, obviamente, Bagdá é uma área sensível para os Estados Unidos, né? E tem muros no perímetro, tem várias coisas. Parece um pouco as embaixadas americanas, aquela jogada que tem no consulado de São Paulo, todo aquele esquema de segurança, que segue uma lógica que começou depois de vários ataques que as embaixadas americanas sofreram, principalmente quando cai o Shah Reza Pahlavi, né, no Irã, né, e que os Estados Unidos tinham uma posição extremamente favorável ao ditador e que cria uma série de problemas diplomáticos e problemas de retirar o seu pessoal. Mas o fato é que também nós temos recentemente uma imagem aí do consulado, da embaixada que os Estados Unidos construiu em Beirute, no Líbano, que basicamente parece uma construção de uma cidade medieval. Ela tem camadas, ela tem áreas, inclusive, de entretenimento nas beiradas para proteger o miolo, e não se sabe exatamente o que ela tem muito para baixo, mas sem dúvida, aqueles que conhecem esse equipamento dizem que ela é uma verdadeira fortaleza e, obviamente, pode ter vários usos, não só usos diplomáticos. E nós estamos num momento onde é comum os Estados Unidos desmentir coisas que ele faz. Tá aí o Edward Snowden, que não nos deixa mentir, apesar de ninguém mais quase lembrar do Edward Snowden, né? E eu vou passar essa imagem aí do guia, né, que os Estados Unidos tem vários documentos que mostram determinadas ações da inteligência e das Forças Armadas dentro das embaixadas. Mas tudo bem, vamos fazer de conta ou vamos aceitar que os Estados Unidos não estão construindo nada lá em Brasília, além de um prédio diplomático. Bom, Genuíno, por outro lado, eu queria que você comentasse esse desmentido, mas que também você começasse a falar com a gente aqui, com os ouvintes do Tecnopolítica. Como é que você acha que vai ficar, né, a geopolítica aqui com a vitória do Donald Trump nas eleições? Mas vamos lá, começa com a sua impressão sobre o desmentido da embaixada. Olha, Sérgio, essa tua preocupação e as informações que você coloca são procedentes. Em primeiro lugar, partindo do óbvio de que a embaixada é a extensão do território de origem da embaixada, do estado origem,
É claro que, dada a importância geopolítica, estratégia, econômica, comercial, financeira, a sede da embaixada reflete isso. Portanto, a importância estratégica e geopolítica reflete no tamanho, na estrutura. Os Estados Unidos têm uma tradição de que as embaixadas, a arquitetura das embaixadas reflete a importância estratégica que ele dá para determinadas regiões e determinados países, e você colocou isso aí muito bem. A outra observação que é importante ser feita é que hoje, quando se discute a geopolítica, ela é fundamental a concretização do ponto de vista regional. Veja a importância da região da Ásia para a China, a região da Ásia e parte da Europa para a Rússia, a região vizinha à Índia, Paquistão, etc. A região da Europa, da União Europeia e a região aqui da América Latina. E a América Latina não é qualquer região do mundo, nós temos que situá-la geopoliticamente. É o continente que tem a maior reserva de petróleo, no caso o Atlântico Sul, é a maior reserva de água doce, de proteína animal e vegetal, de área agriculturável, e você tem duas grandes formações geográficas, a Cordilheira dos Andes, a Amazônia e a Bacia do Prata, e particularmente a Amazônia. O Brasil, pela sua dimensão e pelas fronteiras com 12 países, e pela sua capacidade política, ele tem uma influência política, mesmo que ele não queira cumprir aquilo que os militares queriam do subimperialismo, ele tem essa influência. Então, não é estranho que a Embaixada do Brasil, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, tenha essa arquitetura que reflete essa importância. Você sabe que os Estados Unidos, a partir da crise de 2008, inaugurou a política de América para os americanos. E é importante deixar claro, Sérgio, que no início do século XXI, na era da globalização, da propaganda do fim da luta de classe, do Estado mínimo, das privatizações, do rentismo, das agências e etc., os Estados Unidos jogou tudo na globalização. E, contraditoriamente, agora está voltando atrás. Essa globalização produziu, na relação com as Forças Armadas, eu estava no Congresso Nacional, uma crítica das Forças Armadas, porque os Estados Unidos dizia que o papel das Forças Armadas dos países submetidos ou subdesenvolvidos era combater as drogas, o tráfico e o crime organizado, porque a defesa geopolítica mundial era sob o guarda-chuva americano, que nessa época era unipolar, com o fim da União Soviética, e a China não tinha se projetado a esse ponto. Nesta época, as Forças Armadas brasileiras atuavam principalmente na Amazônia, começaram os pelotões de fronteira, o projeto Calha Norte, e esse projeto, inclusive, que teve a influência do Vilas Boas, ele era assessor dos militares, e a gente conversava muito. É tanto que eles organizaram uma discussão na fronteira como se fosse o exército brasileiro se preparando para alterar a condição de exército regular e de guerrilha. Isso a gente conversava. E quando veio, teve um período que a Força Armada foi colocada no acostamento. Uhum. Elas não tinham esse papel de ir para a avenida, ir para as principais vias. Elas eram escanteadas, a função delas era ser polícia. E eles resgataram aquela ideia do inimigo interno, do politicamente correto, da guerra cultural e por aí fora. E eu acho, Sérgio, que essa questão mudou com a crise de 2008 e com o golpe de 2016. Com a ascensão da China e o surgimento da bipolaridade, portanto, a gente sai da unipolaridade para uma bipolaridade. E aí os Estados Unidos começam a uma ofensiva para colocar as Forças Armadas brasileiras sobre a hegemonia dos Estados Unidos. Isso aconteceu claramente com as declarações de autoridades militares em relação a uma possível guerra China e Estados Unidos, Ocidente e Oriente, que eles não tinham dúvida de que lado ia ficar. Esse processo, ele avançou quando
No golpe de 2016, que teve o aval das Forças Armadas, este golpe se baseou na Revolução Cultural, a guerra cultural contra o politicamente correto, a questão da guerra interna e tendo como bode na sala a Comissão Nacional da Verdade. Eu estou citando esse quadro para chegar na questão que foi, a partir do golpe de 2016, e foi no governo Temer, que alguns acordos foram selados. Me parece, inclusive, que a autorização para o tamanho dessa embaixada e o seu formato vem do período do governo Temer. Neste período, que eu ainda estava em Brasília, Sérgio, acontecia dois problemas que é importante. Os Estados Unidos pressionavam o Brasil para assinar um adendo ao acordo de não proliferação de armas nucleares, que o objetivo deles era saber como as centrífugas funcionam. Porque o acordo é o seguinte, você mede o urânio na entrada e na saída, portanto, pela dosagem, sim, não tem condições de fazer a bomba. Mas eles queriam pesquisar o conteúdo. E houve um debate, houve uma intromissão, porque o Brasil desenvolveu uma centrífuga horizontal e não vertical. E aí, graças ao almirante Otto. Neste momento, houve um debate, depois do parecer do Valdir Pires, contra a concessão da base de Alcântara, houve um debate muito grande e eles retomaram o contrato de aluguel da base de Alcântara por um período longo, parece que 30 anos. A base de Alcântara, para explicar para os companheiros e como ele está nos acompanhando, é o melhor lugar do mundo para lançar míssil, satélite e foguete. Por quê? Porque fica perto da linha do Equador. O desperdício de energia é pequeno. E houve uma concessão aos Estados Unidos da base de Alcântara. No final do governo da Dilma, houve um debate sobre o lançamento do satélite geoestacionário. Até o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Telebrás, se prepararam para a aquisição do satélite. A aquisição do satélite, que é o bichinho que você bota lá em cima, só podia ser feito com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia e com a França. E o Brasil avançava num acordo militar com a França em relação ao satélite, em relação ao Rafale, o avião Rafale, em relação ao programa de submarino com propulsão nuclear. Eu estou colocando isso porque isso vai se alterar no governo golpista de Temer. Aí eles fizeram a primeira reivindicação para que as Forças Armadas Americanas treinassem no Batalhão de Infantaria da Selva, no Batalhão de Guerra na Selva, que eles solicitavam antes e não davam. Aí eles tiveram essa concessão no governo Temer golpista. Depois eles mantiveram essa concessão no governo dos 4 anos do Bolsonaro. Então as Forças Armadas passaram a se vincular em demasia com a questão dos Estados Unidos. No Lula 2, nós construímos o Conselho de Defesa Sul-Americano. O Conselho de Defesa Sul-Americano era a outra face do Conselho Sul-Americano, da Unasul. O Conselho Sul-Americano de Defesa era a Unasul no plano militar. E se formulou a seguinte posição: entre nós, países da América do Sul, as relações é de cooperação. A dissuasão é para fora do subcontinente. Isso irritou bastante os Estados Unidos, porque o Conselho se reunia sem a presença dos conselheiros das Forças Armadas Americanas. Eu participei, inclusive, de 2 reuniões, uma na Colômbia e outra no Peru, quando eu era assessor do Nelson Jobim, depois do Celso Amorim. E neste processo, logo após o golpe, foi feita... Você sabe que o satélite geoestacionário é a máquinazinha que fica lá em cima. O segredo principal do satélite é a base operativa. É a base operativa que você usa as bandas. Banda A, banda B, banda C, banda K, banda U. As bandas é que são movimentadas para efeito das informações da chuva, da seca, das tempestades e também as informações sobre a questão militar, a questão de defesa. Na aquisição da base militar do satélite, uma empresa americana ganhou
a concessão. E por que que ganhou, Sérgio? É bom voltar atrás. No governo FHC, no auge da política neoliberal, foi mudado o Conselho de Defesa Nacional. Antes da Constituição de 88, empresa nacional era aquela constituída por brasileiros de maioria de capital nacional. Isso foi suprimido. Empresa brasileira é toda aquela instalada no Brasil. Então, uma empresa estrangeira instalada aqui passa a ser brasileira. Na produção de tecnologia, na produção de equipamentos, ela é tratada como empresa brasileira. Ô, Genuíno, deixa eu só fazer uma parte aqui, só porque eu vou esquecer. Mas não perde o fio da meada, não. É rapidinho. Anos depois, até por causa do livro branco, eu acho, de segurança nacional, de defesa nacional, acabou ficando com o Exército, né? Com a Marinha ficou com o submarino, nuclear, aeronáutica, os caças e tal, satélite, e o Exército com ciberguerra. E eu me lembro, eu era do comitê gestor da internet no Brasil e eu vi a apresentação da montagem do centro de ciberguerra. Toda feita com empresas norte-americanas. E com assessoria de um cara da BIM, que tinha sido uma expressão pública da Business Software Alliance na disputa contra a política tecnológica do governo Lula. E é um cara que ele já morreu, esse cara, não vem nem ao caso quem seja, mas ele tinha no Facebook, na época do golpe, ele falava, ele estava no gabinete de segurança institucional ali, nos assessores, mas ele vivia detonando a Dilma, dizendo coisas que eu não vou repetir aqui, porque são de baixo calão e são coisas absurdas. Então, junta um cara de extrema direita, ligado historicamente aos interesses das corporações americanas, e o Exército me parece que aceita, assim, acriticamente, que quem monte um centro de defesa cibernética seja o único país capaz de atacar o Brasil com força. Mais grave ainda, para completar a tua informação, numa das empresas era a Elbert, que é uma empresa israelense, que apareceu agora na fabricação dos obuses. Então, aqui veja bem, a dependência na aquisição de equipamentos, e eles usavam a ideia de transferência de tecnologia, que isso é balela. A empresa, o país que produz os equipamentos, mesmo que transfira a tecnologia, eles têm a informação. Segundo, eles impediu que o Brasil dificultar o acordo do Brasil com a França. No caso dos caças, que era o Rafale, e no caso do submarino de propulsão nuclear, que era o acordo com a França. Quando teve a crise da Odebrecht, esse acordo foi enfraquecido. E eles gostariam de fazer um acordo no campo da inteligência, e aí a guerra cibernética, e que ficava com os erros, como você colocou. De onde vinham esses elementos, Sérgio, que é importante para informar aos nossos companheiros e companheiras? Quando os Estados Unidos orientavam os exércitos e as forças armadas dos países subdesenvolvidos para a guerra interna, eles se baseavam em 3 guerras. A guerra contra as drogas, e a DEA fez vários acordos com a Polícia Federal, pela América Latina inteira. 2, a guerra contra o terrorismo, a partir das Torres Gêmeas. E aí, os muçulmanos foram o alvo inimigo. E 3ª, a guerra contra a corrupção, articulada pelo Departamento de Justiça. Por isso, que esses livros que saíram agora sobre a Lava Jato, do APO, Tudo por Dinheiro, do Nassif, Operação Lava Jato, e o do Fernandes, que é a Internacional Lava Jato, mostra a articulação do Departamento de Justiça, do Ministério Público. Além do dinheiro, eles recebiam informações importantes. Neste período, houve um aprofundamento das relações da Força Armada com os Estados Unidos. Antes, no governo Fernando Henrique Cardoso II e no governo Lula II, 1 e 2, havia um certo distanciamento, porque as Forças Armadas estavam ainda no pão de nós vamos. E havia um debate, o papel delas na globalização, o papel delas nas privatizações. O debate sobre a privatização da Embratel foi crucial nesse sentido, porque a Embratel tinha 2 satélites da Starlone, esses 2 satélites foram privatizados pela empresa mexicana.
E aí o Brasil precisava de aquisição de satélites geoestacionários. Eu estou colocando isso para chegar à seguinte questão. As Forças Armadas brasileiras se vincularam com a aquisição de equipamentos. 2. A quantidade de militares que foram fazer curso nos Estados Unidos aumentou consideravelmente. E há uma definição estratégica de que, diante de um conflito Ocidente-Oriente, eles eram orientados para ficar do lado do Ocidente, em outras palavras, do lado do guarda-chuva norte-americano. Essa questão ficou bagunçada com a multipolaridade. Com a ideia da geopolítica multilateral, multipolar, essa coisa bagunçou, porque os Estados Unidos deram prioridade, do ponto de vista militar, para a OTAN na Europa, o ataque à Rússia através da Ucrânia e o financiamento do genocídio contra o povo palestino. Então, agora, o problema estratégico da América do Sul está posto. E não é só a América do Sul. Houve uma experiência equivocada do nosso governo em relação ao Haiti, aonde se produziu uma expertise na relação das Forças Armadas brasileiras com a inteligência militar americana. Eu estava no Ministério da Defesa e eu me lembro de quando foi discutir os termos da cooperação, os americanos diziam claramente, nós não podemos porque teve a denúncia de tirar sangue dos haitianos. O Canadá não pode porque é muito próximo dos Estados Unidos. A Espanha não pode porque colonizou. A França não pode porque foi derrotada pelos haitianos. A Rússia não pode. A Venezuela não pode. Brasil, és tu. E aí houve uma pressão muito grande para o Brasil comandar a operação do Haiti, né? E aí com a ideia de que facilitava a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, que foi um caminho equivocado. Inclusive, esses militares golpistas, todos fizeram um curso de expertise na MINUSTAH, que era a operação no Haiti. Eu estou colocando isso porque quando veio a discussão sobre a crise de 2008 e do golpe, o que eles fizeram? O imperialismo, o sistema financeiro, os monopólios tomaram a seguinte decisão: vamos capturar os fundos sociais de previdência, saúde e educação. 2, vamos alterar as relações de capital e trabalho com uma mudança na CLT. 3, a busca pelas commodities. A ideia de que as commodities eram fundamental. Leia-se, proteína animal e vegetal, por causa da alimentação da humanidade. E o problema mais agudo, que era o pré-sal. Não é por acaso que o projeto que anulava o pré-sal foi fruto de uma articulação do senador José Serra com os Estados Unidos. Claro. Principalmente numa questão, quando se discutiu no pré-sal a questão que era propriedade do Estado brasileiro. Tá certo? Não era concessão, era propriedade do Estado brasileiro, a hegemonia sobre as riquezas do fundo do mar. Tem uma disputa, Sérgio, que não aparece agora, mas que ela está obscura, que é o seguinte: a ONU não tem uma definição sobre de quem são os recursos do fundo dos oceanos. E havia um debate de uma nova regulamentação. O que se dizia? Além do mar das 200 milhas, tem o seguinte: quem descobrir recurso no fundo do mar não é dono daquela região, mas é dono daquele recurso. Por isso que era fundamental quebrar as pernas da Petrobras no pré-sal. Por isso era fundamental, porque a Petrobras precisava ser. Agora, para isso, a Petrobras precisava articular um sistema de defesa. E aí, é o submarino de propulsão nuclear. O submarino de propulsão nuclear no oceano é o guerrilheiro do oceano. Que você não sabe onde ele está, ele pode atacar de surpresa. Ele fica vários dias debaixo d'água, né? Ele tem autonomia, né? Claro, 6 meses no mínimo. O convencional fica 1 mês. O propulsão nuclear fica 6 meses, 1 ano. E não é localizável. Então, eu só quero mostrar, nesse nosso bate-papo, como houve um entrelaçamento a partir da crise de 2008, do golpe de 2016, das Forças Armadas Brasileiras com a hegemonia americana. Eles retomaram essa hegemonia. É bom situar, você sabe disso,
a relação da Força Armada Brasileira com os Estados Unidos estava meio desgastada, que vinha do desgaste do governo Geisel, por causa daquele negócio do acordo nuclear com a Alemanha, a questão dos direitos humanos, as denúncias que surgiram, etc. Tal. Então, aí eles tinham uma espécie de pé atrás, tá certo? E aí eles, vamos dizer assim, com o golpe, eles passaram uma ofensiva. E quem foi a liderança militar mais importante desta relação? Sérgio Etchegói, que era um grande quadro do Exército Brasileiro, era chefe de Estado-Maior do Exército, e com o golpe, ele foi ser o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E ele tem bastante prestígio nas Forças Armadas ainda? Na época tinha. Era ele, era o Vilas Boas, era o Pujol, que foi comandante do Exército no governo Bolsonaro. Eram as pessoas que tinham mais prestígio. Depois ele saiu, porque houve uma crise da ABIN com aquela espionagem contra o Michel Temer, o fracasso da intervenção no Rio de Janeiro, que foi uma articulação do Gabinete de Segurança Institucional Sérgio Etchegói com o Braga Neto, e deu no que deu, a gente sabe que aquilo ali, que produziu. Então, veja bem, nesse contexto que eu estou tentando alinhavar alguns fatos importantes, as Forças Armadas Brasileiras leram a Estratégia Nacional de Defesa, que fala da dissuasão, que fala da pronta resposta, que fala do monitoramento, da informação e da mobilização. Aquela estratégia, ela era vaga porque ela cometeu um equívoco. Ela dava muita autonomia para as Forças Armadas defender a estratégia, não era o Poder Civil que defendia a estratégia. E ao dar essa autonomia, eles até assimilaram, mas não concordaram. Eles assimilaram, deixaram, mas não concordaram. É tanto que eles fizeram revisões da Estratégia Nacional de Defesa para incluir a questão da ordem interna, de projeto nacional, que era um resgate daquilo que foi a doutrina da Escola Superior de Guerra do então general Goverino da Ponte Silva. Eles retomaram isso aí. É tanto que o alto comando do Exército, principalmente do Exército, liderado por Vilas Boas, foi fundamental na articulação da candidatura do Bolsonaro e no governo dos 4 anos de Bolsonaro. Ele foi peça fundamental. Ele assumiu isso, inclusive, no Genuíno, que tem deixa eu as memórias do Vilas Boas. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Nesse cenário, não passa, portanto, pela cabeça dos generais brasileiros, enfim, dos oficiais superiores, que numa provável contraposição, ou uma guerra, um embate, ou vários embates entre que você nomeou como Ásia versus Ocidente, enfim, Oriente e Ocidente, que eu diria mais assim, que seria os Estados Unidos querendo manter sua hegemonia contra o mundo, onde 80% da população, a partir de 2030, estará na Ásia e na África. Quer dizer, ele só tem um jeito de manter essa hegemonia, militarmente. Eles, tecnologicamente, eles estão tentando segurar de todo jeito, mas os chineses e outros asiáticos estão avançando muito em produção tecnológica, científica tecnológica. Então, eles estão mantendo a liderança, por exemplo, em inteligência artificial, mas isso não é contado que daqui 10 anos eles sejam ainda a liderança. Mas o que acontece é o seguinte: num confronto, a América do Sul é área de segurança dos Estados Unidos, desde a doutrina Monroe, é área de segurança dos Estados Unidos. Como é que fica? Esses militares não sabem que os Estados Unidos pode tentar ocupar isso, tentar manter isso. O Brasil não pode, só tem um caminho, ser neutro ou apoiar os Estados Unidos, talvez nem neutro eles aceitem. Ou seja, nós perdemos autonomia total na política internacional. Por quê? Porque eles defendem a ideia de que a potência americana, em matéria de inteligência, de equipamento, de força e de financiamento de projetos militares, é imbatível. Eles não elaboram uma estratégia de pronta resposta nos nichos de uma autonomia científica. Por outro lado, hoje,
Se um país quiser exercer qualquer liderança regional, tipo a China na Ásia, tipo a Rússia na Ásia, tipo a, a África, você tem que ter uma integração regional quando os interesses não são conflitantes. Eles sabem que os países que integram a América Latina não têm interesses conflitantes e superáveis. Pelo contrário, são interesses que podem compartilhar. E aí é claro que isso cria um obstáculo para que o Brasil, integrando essa integração latino-americana e principalmente a Unasul, a CELAC e a Unasul, possa exercer um papel de liderança. Daí, saindo um pouco do assunto, a minha maior crítica à posição do Brasil sobre a Venezuela é comprometer a integração latino-americana. Porque quando a gente fala em integração, não é política ideológica, é uma integração de interesses econômicos e geopolíticos. Assim como o BRIC é um conglomerado de interesse geopolítico e econômico, não é uma unidade ideológica e política. Quer dizer, ô Genuíno, então o Celso Amorim e o Lula se equivocaram em vetar a Venezuela entrar no BRICS? Redondamente. Primeiro que eu acho que, do ponto de vista da geopolítica, antes da crise com a reeleição do Maduro, o Brasil devia ter proposto a entrada da Venezuela nos BRICS. Por que era fundamental? Porque a Venezuela, como reserva de petróleo e gás, entrando nos BRICS, os BRICS passavam a ter, geopoliticamente, o maior controle das fontes de energia, de gás e de petróleo. Aliás, a entrada da Venezuela nos BRICS tinha que ser feita antes da crise da eleição, porque dava uma força geopolítica para negociar. Quando a gente fala da geopolítica, a gente está falando de força econômica, força militar, força geopolítica para negociar ou para ceder. Na verdade, Genuíno, só me confirma isso. Pelo jeito, a Arábia Saudita entrou no BRICS, não é isso? Entrou. Ou seja, se você fala, a Venezuela é uma ditadura, sei lá, ela não tem uma eleição. Então, a Arábia Saudita é o quê, pô? O grande equívoco dessa posição, no meu modo de entender, olha, Sérgio, o artigo 4º da Constituição brasileira, e eu faço questão de ler aqui para quem está nos acompanhando, o artigo 4º da Constituição não deixa dúvida. O artigo 4º dá total... Está aqui o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Artigo 4º da Constituição de 88. Esse artigo está sendo contrariado. Nós não podemos discutir a natureza e o conteúdo do governo do Maduro. Podemos ter as divergências que tiver. Agora, o Estado Nacional, a gente respeita as instituições do Estado Nacional. Então, e aí, a comunidade de nações não é por ideologia nem por política. É por interesses econômicos, geopolíticos e compartilhamento. Nesse sentido, eu acho que o Brasil está muito atrasado, porque quando o Brasil exerceu a atividade diplomática Sul-Sul, ou a integração ativa e altiva, era numa conjuntura política que o mundo estava saindo da unipolaridade para multipolaridade, da unipolaridade para multipolaridade. Hoje, a gente não só vive a multipolaridade, como há conflito. E nós temos que avançar para estabelecer parcerias. Qual é o critério para você estabelecer parcerias? O que é mais interessante para os interesses brasileiros? Claro. Isso. Aí nós vamos discutir, não vai romper com os Estados Unidos nem com a Europa, mas nós vamos discutir como os interesses brasileiros podem se beneficiar com a Rota da Seda. Como, por exemplo, eu cheguei a ver isso, a experiência indiana na área da defesa
é muito parecida com os desafios do Brasil. É uma experiência que a gente devia se aproximar, que a gente devia estudar, que a gente devia buscar, porque não é uma potência militar, mas também não é um poder hard, claro, mas também é mais um soft power. Então, deveria ser esse caminho para uma diplomacia. Qual é o problema, Sérgio, que se coloca? A integração soberana no mundo pressupõe hoje defesa, você articular a questão militar com a diplomacia. E veja bem, eu sei que abriu uma discussão complicada nas Forças Armadas sobre os resultados da guerra na Ucrânia. O que a guerra na Ucrânia ensinou? Tanques. O que a guerra da Ucrânia ensinou? Que você tem que estar preparado, ô Genuíno, para quem pode te atacar. Claro, é pronta resposta. Pronta resposta. É dissuasão na veia. E a dissuasão na veia num país como o Brasil, certo? É a força aeronaval, não é exército. É você ter controle do espaço aéreo e dos oceanos, que é a maior fronteira nossa. Essa formação do exército como principal força de defesa é do século passado. Isso é para a polícia interna. Você tem que ter uma força aeronaval, que você controlando o espaço aéreo, aí. Você controla o espaço aéreo, é míssil. Controla o espaço aéreo, é drone. Controla os oceanos, é submarino. Esse é o problema, porque você pega a fronteira. A ocupação territorial, ela se refere a um modelo de guerra que foi superado com o fim da Segunda Guerra Mundial. É tanto que você tem que dar uma agilidade. Qual é o problema que está se estudando com a questão das Forças Armadas Chinesas? As Forças Armadas Chinesas vieram do exército de guerrilha. É tanto que lá não tem a Marinha Chinesa, a Aeronáutica Chinesa, é o Exército Popular Chinês. Então você tem uma integração. Aqui no Brasil você tem Marinha, Exército e Aeronáutica. Você tem que fazer a interoperabilidade. Sim. Você tem que ter comandos conjuntos. Você tem, dependendo da região, o comandante pode ser da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Aqui não. Aqui é um corporativismo burocrático. Para você ter uma ideia, a brigada de paraquedistas não podia ficar no Rio de Janeiro, porque não pode nem treinar. Porque para treinar tem que fechar 2 aeroportos, o Santos Dumont e o de Galeão. Porque o treinamento é a 10 metros de altura. Tinha que ir lá para o Tocantins, lá para o Mato Grosso do Sul, lá para o Mato Grosso, para fazer treinamento. Veja bem como a nossa articulação... Você tem uma ideia? O Centro de Inteligência do Ministério da Defesa fica no meio da esplanada dos ministérios. Isso é um absurdo! Um centro de inteligência nacional tem que ficar escondido no subterrâneo. Não alcançável. É óbvio. É óbvio. Então, veja bem. E aí, quando você tem Forças Armadas que não quer ser hegemônica, que não pretende ser potência hegemônica, não pretende invadir, você tem que ter condições de pronta resposta. Já mais ou menos você dizer o seguinte, olha, quem quiser entrar aqui, para qualquer aventureiro, tem prejuízo. É isso que você diz. Mas também você não vai falar grosso, você tem que, não é lorota, você tem que ter força para isso. Então, a arma da dissuasão, ela é de pronta resposta. Os batalhões de dissuasão são de pronta resposta. Então, nossa estrutura hierárquica está totalmente ultrapassada. E aí entra um elemento que eu acho que é fundamental para o Brasil ter uma política de defesa. Primeiro, acesso à tecnologia sensível, com autonomia. 2, relacionar a defesa com o bem-estar do povo. Um país que teve Rio de Janeiro, que tem queimada no Mato Grosso, que tem a crise no Rio Grande do Sul e a crise do apagão em São Paulo, não tem defesa. Não. Então tem que ter uma parceria. Terceiro, boa relação com os países vizinhos. Porque se você tem boas relações com os países vizinhos, você não tem ameaça imediata e você faz acordo de cooperação. 4, desenvolver uma tecnologia militar flex. Isto é, você tem uma tecnologia que pode sair do civil para o militar, do militar para o civil. E aí você fazer uma parceria com os institutos de pesquisa das universidades e da academia. E aí as Forças Armadas têm que sair desse corporativismo verde-oliva, o azul ou branca da aeronáutica. Então, nós não temos uma política de defesa, certo? E ao não ter uma política de defesa, hoje alguns exércitos estão discutindo as consequências da guerra na Ucrânia.
do ponto de vista da tecnologia militar. E como você já falou, inclusive em debate que eu acompanhei, o problema das Big Techs hoje tem um papel estratégico na arte da guerra. Claro. E aí você tem que levar isso em conta na maneira de trabalhar com a inteligência e com a informação. Então, eu acho que esse problema gerado com a Embaixada Americana no Brasil é apenas a ponta do iceberg. O buraco é mais embaixo. Agora, e esse Genuíno, debate não está sendo feito nem dentro nem fora do governo. Genuíno, deixa eu te falar agora, porque a gente está chegando a 35 minutos e nós estamos num momento quente onde um candidato de extrema-direita, que articula as forças de extrema-direita na principal potência militar, ou a maior hoje do planeta, que são os Estados Unidos, que nós estamos falando aqui, o candidato à extrema-direita, Donald Trump, venceu as eleições. E como que nós vamos ficar nisso do ponto de vista geopolítico? É óbvio que isso é muito cedo para saber, mas pelo que ele vinha indicando, pelo que ele fez quando foi presidente, o que a gente pode esperar dele na América do Sul e no Brasil? Eu acho que nós devemos esperar um tensionamento da extrema-direita americana em relação a dois focos: Venezuela, Cuba e algumas experiências como a Colômbia, tá certo? E é bom deixar claro, a América do Sul está cheia de bases da OTAN. Sim. De bases militares da OTAN. Então, eu acho que é claro que pode não ser a prioridade, mas me preocupa que ele tensione as relações, se apoiando principalmente na Argentina do Milei, para tensionar contra o Brasil, tensionar contra a Colômbia, tensionar no México, a da fronteira, e aí entra o problema dos imigrantes, e você ter uma situação de tensionamento na América do Sul. Eu acho que nós temos que estar preparados para isso. Daí o equívoco da gente não ter fortalecido a integração e estar nessa pendência com a Venezuela. Um equívoco que pode custar caro a geopolítica brasileira. Pode custar caro, Sérgio, muito caro. Porque a crise do imperialismo americano, e o Trump vai aprofundar essa crise, ela vai ter consequência para a região. Assim como vai ter, se tiver uma crise da Rússia, na China, tem para a região. Porque no mundo multipolar, as regiões são afetadas pelo jogo político da geopolítica. Claro. Não tem como. E considerando que a América do Sul é o subcontinente mais rico em água doce, proteína, animal vegetal, minério, petróleo, o lítio, ouro, a área indígena, a biodiversidade, nós não podemos brincar com essa questão. Não podemos brincar. E eu acho que a gente está deixando a coisa rolar sem discutir uma estratégia de política nacional de defesa. O Brasil carece de uma política nacional de defesa. Agora, que seja submetida ao poder civil, sim, tá certo? Com a participação do Congresso, dos partidos e da intelectualidade, e abrir as Forças Armadas para aceitar esse debate, para aceitar essa discussão. A questão da defesa não é assunto exclusivo para militar. Sim, claro que não. Inclusive, se você, conforme eu tenho captado nesses levantamentos e pesquisas, você até reforçou aqui essa vinculação entre grandes empresas de tecnologia, empresas estratégicas e ações militares. Repare que nós não temos na área estratégica digital, de inteligência maquínica, nós que eu digo, não só as Forças Armadas, mas também no plano, por exemplo, a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, essa questão nem aparece, essa questão de ter que ter empresas de capital nacional. Quando claro. Você fala empresas de capital nacional ou arranjos estatais, não importa, arranjos privados de capital nacional e estatal, não é isso que resolve todos os problemas do Brasil, não é disso que a gente está falando, nós estamos falando de geopolítica. No terreno da geopolítica, isso é estratégico, cada vez mais estratégico. No terreno da geopolítica, tentar produzir chips e entrar nessa cadeia também é estratégico, mas nós só mantivemos
a fábrica lá no Rio Grande do Sul e mais nada, porque não se Eu vou citar uma outra que está morrendo, Sérgio. É isso. A Vibraz, que produz míssil, terra-ar, ar-terra, mar-ar, que podia produzir míssil, a Vibraz, que fica ali no Vale do Paraíba, ela está morrendo. E veja bem, como é que você organiza a defesa do litoral brasileiro? É com míssil, não é com tropa física, infantaria. Você bota míssil no Nordeste, míssil no Norte, ali no Maranhão e tal, míssil no Rio de Janeiro e lá no extremo sul. Você defende a fronteira, porque o míssil alcança uma distância relativamente maior. Por que a retórica americana contra a Venezuela baixou de tom? Porque com os acordos militares da Venezuela com a Rússia, eles têm o míssil que vai lá. Sim. E causa um estrago. Você não vai destruir, mas o estrago fica claro. Então, esse é um problema. E você não pode falar em defesa nacional sem ter uma inteligência própria. Essa coisa de adquirir equipamento de fora, Sérgio, ninguém vai ser trouxa para vender equipamento e armas sem ter o conhecimento da tecnologia dessas armas. Você tem que ter nichos tecnológicos. Tem que ter. Para você ter um mínimo de autonomia em determinadas situações. E principalmente com um país como o Brasil, que a sua defesa é dissuasória, porque nós não temos um conflito à vista, nós não temos pendência geográfica nem fronteiriça, seria fundamental a gente desenvolver uma política de dissuasão para conter as aventuras em relação ao Brasil. Isso. E outra coisa, se você integra a América do Sul, olha bem, se você faz uma integração na América do Sul, você avança, por exemplo, nas lanchas com a Colômbia, porque os rios mudam de largura, aí você tem lanchas que giram melhor em torno do eixo. Você faz parceria com a Argentina em relação à marinha pesada. Você faz parceria com o Peru, com a Bolívia na Amazônia. E eu acho que a gente devia criar na Amazônia uma força conjunta de defesa dos dois lados da fronteira, porque é um erro eles acharem que você vai defender a Amazônia só do lado brasileiro, nada, e o outro lado lá. Eu participei de operações com a Colômbia, depois com o Peru, de defesa da Amazônia para combater o narcotráfico. Você tem que fazer, por exemplo, uma combinação 100 metros para lá e 100 metros para cá, e fazer uma espécie de cordão, uma espécie de presença física. Isso pode ser feito com uma força conjunta, porque nós não temos pendência. Você senta com a Colômbia, com a Venezuela, com o Peru, com a Bolívia, com a Argentina, não tem pendência diplomática, pendência Sim. de fronteira. Dá para você fazer isso numa parceria e trocar experiências, recursos e um tipo de arma. Por exemplo, o satélite geoestacionário que a gente lançar de Alcântara, ele pode cobrir tanto a parte do Nordeste, como pode cobrir a parte setentrional da Amazônia. Claro. E aí você pode fornecer dados e informações para os países que integram a comunidade sul-americana. Sim. Eu fico irritado como a gente não percebe que nós estamos diante de uma grande oportunidade estratégica e nós estamos deixando essa oportunidade se esvair. Genuíno, e é curioso, né? Porque os militares do passado, queria só retomar, está chegando no fim, mas é bom a gente falar para todos que estão nos ouvindo, todas e todos, que é o seguinte: lá no passado, quando começa a história de informatização, veio o golpe militar e já não dava mais para fazer uma administração pública que não usasse computadores, que não usasse máquinas de processamento, não dá nem para organizar os impostos. Então, os militares perceberam que era preciso apoiar a ideia de construir empresas que ficassem com a inteligência de dados. Por isso que você construiu o SERPRO, a Prodan, a Prodesc, claro, são empresas que depois o neoliberalismo destruiu. Você sabe como é que o neoliberalismo chamava essas empresas? A rainha da sucata. Rainha da sucata. Só que elas foram empresas que criaram uma inteligência computacional no Brasil, que depois os militares nunca conseguiram depois avançar muito. Teve um período onde a política de desenvolvimento de hardware nacional de mainframe
não avançou porque os militares tentaram expandir para tudo quanto é área, e era uma política correta. A gente chegou a ter uma empresa que fabricou computador, nós chegamos a fazer um clone do computador da Apple, que era melhor que o computador da Apple. Quer dizer, nós tivemos um conjunto de militares que sempre foram entreguistas, mas tivemos alguns lá dentro que tensionavam e construiu esse aparato. Nós temos um aparato. Hoje nós não temos, Genuíno, nós não temos um aparato tecnológico que chegue aos pés do que nós chegamos a ter. Claro, naquele momento histórico. Hoje a tecnologia mudou muito. Não temos. Nós tivemos 2 grandes momentos de derrota na relação com os militares. O primeiro grande momento foi no neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso, quando ele mudou o conceito de empresa nacional, a questão do Estado, privatizou a Embratel, que devia ter deixado a Embratel preservada como a Petrobras, e, no meu modo de entender, a questão do papel do Estado foi inteiramente submetido ao rentismo e à privatização. O segundo momento, e é interessante, esse momento vem como decorrência da queda do Collor, e o Collor tentou. Você sabe que é simbólico o Collor ter jogado cal no buraco da Serra do Cachimbo. Você lembra disso? Lá no Mato Grosso. Ele entupiu aquilo com cal, né? Que aquilo ali era um lugar de treinamento. O grande outro momento foi a eleição do inelegível Bolsonaro, porque ele veio com a discussão de quê? Guerra cultural contra o politicamente correto, o inimigo interno passava a ser a esquerda, o PT, os movimentos sociais, o movimento sem terra, aí as Forças Armadas entraram numa visão golpista, submetida inteiramente à hegemonia americana. Inteiramente submetida à hegemonia americana. Aí escancararam no meu modo de entender. Até há um ano atrás, o comandante do Exército, o Tomás, até fez uma declaração que me animou um pouco, mas tinha que ter sido o ministro, ele dizendo, não, nós temos que abrir as portas para discutir com a China, com todos os países. Então, uma nova realidade militar no mundo. Essa nova realidade militar no mundo não está sendo discutida. A atualização dos documentos de defesa no Senado está sendo pela via burocrática. Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa. Eu acho que a gente devia fazer um grande movimento político, intelectual, acadêmico e fora da academia. Eu não acredito que a pressão por dentro do governo resolva. Para a gente criar uma opinião pública de fora para dentro, para botar a Política Nacional de Defesa como um ponto estratégico da agenda do país. Interessante. Eu acho que é o caminho, criar uma massa crítica nas universidades federais, nos institutos de pesquisa, em instituições dos partidos políticos para discutir. Como é que você pode falar em projeto nacional no mundo de hoje se não tem uma política de defesa nacional? Não, e sem ter uma política de defesa que depende e precisa de uma política tecnológica. E a nossa política é para inglês ver. Sérgio, há uma política de defesa que impulsiona o desenvolvimento da tecnologia, só vê os Estados Unidos e a China. E a política de tecnologia força a política de defesa. Sem dúvida. É uma parceria umbilicalmente viável. Esse é o que é o problema. Mas é isso. E nessa toada, a gente nem falou disso, né, Genuíno? Porque o nosso tempo está acabando. Você colocou um cenário trouxe várias questões, articulando para quem não viveu isso e mostrando que nossa situação é bastante complexa, né? E principalmente como você avalia, vem aí muita tensão por causa da eleição do Trump e nós precisamos cada vez mais discutir esses temas. Por quê? Porque nós, enquanto não tivermos solução para isso, nós não vamos transformar isso em política pública. Né? O que você falou, não vai ser em conversinha de corredor. Infelizmente, o corredor não ouve.
A defesa nacional é política pública. É política pública. Política de Estado. Mesmo nos aí. Estados Unidos, quando o interesse privado investe na defesa, é o Estado que induz, que controla, com as guerras. Isso. Então, nós temos que sair dessa mediocridade, dessa mesmice, dessa subjugação, para construir um projeto nacional, independente, democrático, socialmente justo. E aí tem que ter o elemento de uma política nacional de defesa democrática, tecnologicamente viável e, principalmente, fazendo e executando a integração latino-americana. A integração latino-americana é chave para isso, particularmente da América do Sul. Muito bom. Se você que está nos ouvindo gostou do episódio, quer discutir isso, dá um clique aqui num like, divulgue, faça outras pessoas conhecer que existe o canal Tecnopolítica, que tem essa conversa, dê um like e se inscreva no canal. Isso é legal, porque aí a gente chega com esse conteúdo mais longe. E aí eu agradeço você, Genuíno, agradeço a todas e todos que estão aqui falando com a gente e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu, pessoal. Valeu.